Olá pessoal, aqui é Fábio Lourenço, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês do canal Adotei Outro País, diretamente da Suíça. E hoje eu queria dar continuidade aos vídeos que eu venho fazendo aí sobre o reconhecimento da cidadania italiana, tá? Então, só recapitulando um pouquinho, eu tenho comentado aí de como você, por conta própria, né, juntar todos os documentos, localizar seu antenato, né, para poder reconhecer a cidadania italiana. Existem muitas assessorias que fazem esse trabalho para você, mas elas vão te cobrar uma fortuna, tá? E não tem garantias de localizar tudo, enfim, tá? Então, recapitulando só um pouquinho, eu tinha feito um vídeo sobre como você localizar o seu antenato através do Family Search, Memorial do Imigrante, conversando com a sua família, tá? O antenato italiano, ou seja, aquele seu parente que nasceu na Itália, para poder te passar aí a cidadania, você traçar a linha genealógica. Você precisa, através de documentos, né, que seriam certidões de nascimento, casamento e óbito da sua família, traçando a linha genealógica de todo mundo, né, fazendo uma linha direta até você, e você consegue, através desses documentos, reconhecer a cidadania italiana. Então, localizou seu antenato, aí levantou todas as certidões de nascimento, casamento e óbito da sua família, desde o antenato até chegar em você, solicitando nos cartórios, e no Comune também a certidão de nascimento do antenato e casamento se ele casou na Itália. Então não necessariamente o antenato ele casou na Itália, ele pode ter casado no Brasil, aí você, né, cada caso é um caso, você tem que checar essa informação. Se ele casou na Itália, não necessariamente também ele casou no mesmo comune que ele nasceu. Pode ser que ele tenha mudado de cidade, ele casou em outro lugar. Então você tem que chegar a essa informação, tá? Checar essa informação. Eu até falei, caso você não consiga através dos seus parentes, se Family Search e tudo mais, você fazer o caminho inverso, né? De levantar todas as certidões de nascimento e casamento do Brasil e óbito do Brasil e verificar se há alguma informação para você buscar na Itália depois, tá? Só que nessa situação é um pouco mais caro você fazer isso, porque você tem que pagar todos esses documentos, tá bom? Então vamos lá, você localizou seu antenato, você levantou todos os seus documentos, tá? Se você tá caindo em paraquedas aqui e não sabe do que eu tô falando, checa lá no meu canal aqui, tá? Tem os vídeos onde eu falo sobre cidadania italiana e eu venho falando aí sobre, informando para vocês aí o passo a passo para conseguir reconhecer sua cidadania, tá bom? Então você conseguiu fazer todo esse levantamento, aí chegou a parte da retificação dos documentos, tá, pessoal? Essa parte é um pouco mais, digamos assim, ela é mais chata, tá? Porque depois que você conseguiu levantar que é o mais difícil, digamos assim, né? Para alguns, para outros nem tanto, você conseguiu levantar quem é o seu antenato, onde estão os documentos dele, você já solicitou no Comune, recebeu lá a certidão de nascimento dele, no caso a certidão de casamento também, e você pediu todas as certidões dos seus parentes no Brasil, aí ficou fácil. Aí a parte mais difícil é essa, porque daí você já, meio que entre aspas, já tem garantido, ainda não, né, mas não 100%, mas você meio que quase já tem garantido que você consegue reconhecer sua cidadania. Ok. Aí você levantou tudo isso. Depois você vai bater cada documento de um para o outro com relação aos nomes, datas, nomes e sobrenomes, tá? Quando eu falo nomes, eu falo se a grafia está correta, se a ortografia está correta de todas as certidões. Como é que eu sei que se está correto ou não, Fabio? Sempre você vai tomar por base o nome do seu antenato, né? É sempre assim, de trás para frente, do passado para o futuro. Então você pega lá o seu antenato, ele nasceu, vamos supor, em 1890, tá? Ele nasceu lá naquela época. Então você precisa verificar na certidão de nascimento dele qual é o nome dele correto, como é que está escrito o nome dele de forma correta, tá? Então se tiver errado o nome dele, se tiver uma letra errada, ou a forma da escrita, não importa, tá? Se tiver faltando um nome do meio, ou se o nome dele. Porque era muito comum, pessoal, na época, quando os imigrantes vieram para o Brasil, eles chegaram para o Brasil, eles não sabiam falar português, quem estava recebendo eles não sabia falar italiano, então na hora do registro lá, a pessoa que registrava, o oficial que registrava lá, a pessoa que registrava no desembarque, ele registrava o nome que ele entendia. E muitos deles não falavam o nome completo, falavam só o primeiro nome e o último nome, às vezes tinha nome do meio, tá? Para vocês terem uma ideia, eu tive uma bisavó
que ela tinha 4 nomes, né? Ela tinha nome, aí 2 nomes no meio e o sobrenome. Ela foi registrada só com um nome do meio e só o sobrenome ainda errado, tá? E eu precisei retificar isso. Então, todos esses erros devem ser retificados. Então, por exemplo, na certidão de nascimento, pode aparecer lá que seu antenato, ele nasceu em 1980, aliás, 1880, tá? Aí na certidão de casamento dele, pode falar lá que quando ele, no casamento, ele casou, sei lá, em 1800 e, sei lá, e 20, aliás, 1920, por exemplo, ou 1910, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e tá lá que ele casou com 30, 40, 50 anos e não bate com a data de nascimento dele. Então tem que retificar isso, tem que estar tudo certinho, tá? Se ele nasceu lá em 1880, ele casou em 1910, por exemplo, ele casou com 30 anos. Se aparecer lá que ele casou com 33 anos, tá errado. Isso aí você tem que retificar, tá? Eu só tô ilustrando para deixar claro. O nome dele, se estiver faltando algum nome, se a escrita estiver incorreta, tem que retificar tudo isso, tá, pessoal? Ah, mas Fabio, dizem que, por exemplo, quando em muitos casos, né, italiano, às vezes, sei lá, o nome tem L no meio, quando é nome italiano tem 2 L's. Ah, mas quando veio pro Brasil registrou com um L só. É bom retificar, pessoal, tá? Dizem que não precisa. Por exemplo, quando o nome da pessoa é Luigi, quando veio pro Brasil virou Luiz, né? Sei lá, Giuseppe virou José. Dizem que não precisa retificar. Pessoal, é melhor retificar, tá? Por que é melhor retificar? Porque se você pegar um oficial cretino na hora que você der entrada no reconhecimento da sua cidadania italiana, ele pode não querer reconhecer por causa dessa diferença. Ele pode falar assim, ah, não, mas o nome aqui tá diferente. Ah, mas é sabido que quando vai para o Brasil há uma adaptação, e do contrário também é verdade, há uma adaptação no nome, quando o Brasil vai para a Itália. Mas assim, ele pode ser cretino e falar, não, mas tá diferente, eu não vou reconhecer. Você tá entendendo? Aí você perde um baita dinheirão. Então melhor retificar tudo, pessoal. Retifica tudo, deixa tudo perfeito. Então, com base sempre na certidão de nascimento do seu antenato. Se o nome dele tá daquele jeito, ele nasceu, ele foi registrado daquele jeito, ele tem, nos demais documentos, tem que constar daquele jeito e ponto final, conforme a certidão de nascimento dele. Se tiver problema na certidão de casamento e na de óbito, você tem que retificar. Aí o que acontece? Vamos supor que seu antenato é o seu bisavô, aí nasceu o seu avô. Na certidão de nascimento do seu avô tem um nome lá do pai dele, tá? Então tem que ver se o nome está correto. Na certidão de casamento do seu avô, vai ter o nome também do seu bisavô lá, tá? Tem que ver se o nome está correto. E assim por diante. Todas as informações, quando elas constarem de um nome e a data de uma certidão para outra, se não tiver correto, tem que retificar. Aí como é que você vai retificar isso? Então, certidões do Brasil, tá, pessoal? Você vai entrar em contato com o cartório, vai ligar lá para o cartório que emitiu aquela certidão de nascimento, casamento e óbito, tá? Primeiro você tem que ter a certidão no seu antenato, tá? Porque ela é a prova que o nome dele era daquele jeito. Quando você tiver aquela certidão de nascimento do seu antenato, você precisa validar ela no Brasil, porque você concorda que é uma certidão gringa, é uma certidão estrangeira, então no Brasil eles não vão reconhecer como documento oficial, porque a certidão de nascimento italiana ela é um papel de pão, não é igual do Brasil que vem selo holográfico, códigos de segurança, linhas, desenhos e tudo mais, não tem. A certidão de nascimento da Itália é um papel, uma folha sulfite, vem as informações lá da pessoa e um carimbo do comune, só isso, é a assinatura, tá? E no Brasil não é reconhecido. Então você tem que validar, você tem que reconhecer ela no Brasil. Como é que você faz isso? Você vai precisar usar uma coisa que chama apostila de AIA. Você vai precisar apostilar essa certidão. Você vai precisar traduzir ela e apostilar, tá? Então, primeira coisa, você precisa apostilar. Então, o que você vai fazer? Você solicitou para o comune a certidão, eu já expliquei isso no vídeo anterior, e a certidão chegou, tá? Você já sabe o que você tem que retificar nos seus demais documentos, você já vai separar o que você precisa retificar e onde você precisa retificar, tá? Cada cartório que emitiu cada certidão, ele que vai fazer a retificação. A retificação é sempre de trás para frente, tá? Do mais antigo até o mais novo.
Então, quando você retificar, por exemplo, a certidão de casamento, vamos supor que seu antenato nasceu no Brasil. Você retificar a certidão de casamento dele, você pode usar até a certidão de casamento dele para retificar o restante. E assim por diante, tá? Não precisa usar a do antenato. Mas a primeira retificação, se for retificar a certidão de casamento dele, aí precisa a certidão de nascimento, tá? Então aí o que você vai fazer? Aí você recebeu lá a certidão de nascimento, o Comune te mandou bonitinho. Você vai pegar essa certidão de nascimento original e vai mandar para a prefeitura. A prefeitura, existe o Comune e existe a prefeitura. Cada órgão trabalha de um jeito. As duas são consideradas meio a prefeitura lá da região, mas o Comune ele é responsável pelo município e a prefeitura é responsável pelo estado, pela província, tá? Então o Comune ele emite a certidão de casamento, nascimento e óbito e a prefeitura ela vai fazer a apostila diária, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai verificar no Google lá qual que é a província, né, que você solicitou, do Comune que você solicitou a certidão de nascimento. E você vai verificar os dados direitinho, para quem que você vai mandar esse documento, com nome, departamento, tudo bonitinho. Você pode até mandar um e-mail para eles, ou verificar no site as informações corretas, endereço e tal. Deixar o seu endereço de postagem de volta. E de preferência, pessoal, coloca um envelope vazio lá para eles te responderem. E coloque lá um cupom REPONS, que se fala... se eu não me engano, em francês e eu acho que em inglês se fala assim também, cupom REPONS. Você pede no correio, tá? Então no site do correio e verifica lá o cupom REPONS. É um selo grande que você paga lá, não lembro exatamente o preço, verifica lá no site do correio. Você recebe em casa e você manda junto. Porque o que eles vão fazer? Quando eles receberem a sua solicitação de apostilamento, eles vão postar de volta gratuitamente, tá? Se você não mandar isso, pode ser que eles falem assim, a gente não vai te postar de graça. A certidão de nascimento eles postam de graça, mas a certidão, o apostilamento pode ser, já aconteceu comigo, eles não querendo postar de graça, tá bom, pessoal? Então, se atente a isso. Aí você vai mandar lá para essa prefeitura a certidão de nascimento original, pedindo com uma carta e com uma cópia do seu passaporte, tá? O seu RG, solicitando para apostilar, fazer a apostila diária naquele documento, junto com o envelope vazio e junto com o cupom REPONS e a informação lá que é do seu endereço, para eles postarem de volta, tá bom? Coloca tudo bonitinho em italiano, verifica no Google, tenta dar uma olhada para ver se está tudo certinho, dá para entender, seja muito gentil na carta, tá? Coloca tudo isso no correio e manda. Pessoal, eu aconselho trabalhar com DHL ou FedEx, que tem protocolo. Existe a carta registrada do Brasil pelos Correios, mas ela não é muito confiável. Eu prefiro pagar um pouco mais caro e ter a garantia que esse documento vai chegar lá, porque é muito importante. É um documento muito importante e é difícil pedir outro, tá? Manda tudo isso, beleza. Aí eles vão te mandar de volta, vai demorar uns 2 meses para chegar na sua casa. Recebeu esse documento, você vai ter lá a certidão de nascimento do seu antenato apostilada. Aí você vai traduzir essa certidão. E aí sim, por um tradutor juramentado, tá? Aí sim você vai conseguir levar lá no cartório pedindo a retificação da determinada certidão. Então vamos supor que o seu antenato casou no Brasil, aí você vai pegar essa certidão de nascimento apostilada dele e vai conseguir chegar lá no cartório e falar assim, olha, ó, tá vendo o nome do meu antenato aqui, ó, tá errado na certidão de casamento dele, eu quero retificar para o nome correto. Eles vão te cobrar uma taxa, não sei quanto que eles vão te cobrar a taxa quando você estiver assistindo esse vídeo, tá? Mas se informa direitinho com o cartório. Se não for na cidade onde você mora, aí você entra em contato por telefone, manda as cópias por e-mail, eles vão avaliar e vão te responder, olha, é X, você deposita, tal, não sei o que, o SEDEX é tanto, você deposita na conta do cartório e a gente manda para você. Tá bom, pessoal? Eu não quero estender muito esse vídeo, aí eu vou continuar fazendo outros vídeos aí para continuar essa explicação. Tá bom, pessoal? E para você que gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, deixa seu comentário se você tiver alguma dúvida, alguma história para contar ou alguma sugestão de vídeo e a gente vai conversando por aí. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter visto o vídeo e até o próximo. Até mais!